Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 29 minutos, gente. A falta de preparação de conhecimentos específicos na hora de abrir um negócio faz com que muitos empresários descumpram as obrigações fiscais. Com isso, acabam gastando parte de seus lucros com tributos desnecessários, fazendo com que o progresso da empresa seja comprometido, principalmente a médio e longo prazo. E para evitar dores de cabeça como essa, a gente recebe aqui no estúdio Fabiano Azevedo, ele que é contador. E ele vai nos passar como um bom planejamento tributário empresarial pode nos livrar de problemas futuros. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso estúdio, Fabiano. Quando a gente fala sobre planejamento tributário fiscal, né, todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças. Faz jus mesmo? Então, primeiro bom dia, né? Bom dia, Forlane, muito obrigado pelo convite, muito bom dia também para quem está nos assistindo. Realmente, planejamento tributário é algo complexo para o empresário, né? Mas para o contador não. Para uma empresa de contabilidade não. Então, o empresário ele realmente precisa dar atenção a isso, mas do ponto de vista mais estratégico, de contratar um especialista para que esse especialista entregue a ele a melhor solução para a empresa do ponto de vista de tributos, de impostos, né? Então, como é que eu consigo economizar em tributos na minha empresa? Como é que eu consigo fazer isso de forma legal? Né, sem trabalhar na ilegalidade, mas de forma legal, com segurança tributária, segurança jurídica. E realmente, de fato, a grande maioria das empresas, elas iniciam ali com empresários que não têm conhecimento sobre isso, eles não conseguem nem entender a importância, né, de um especialista, de uma empresa de contabilidade que traga essa segurança no dia a dia para a empresa dele, né? E a gente sabe que tributos, além de tirar de dinheiro do caixa, né, de ser uma despesa tributária ali todo mês, diminuir o que fica ali no caixa, se não for bem calculado e se não tiver dentro de uma estrutura legal, eu digo do ponto de vista de Receita Federal, também pode trazer aí alguns riscos em relação a essas conformidades. Então é muito importante que o empresário lhe dê atenção a isso. O que um bom planejamento tributário ele precisa ter para ser eficaz? Então, primeiro de tudo, o empresário ele precisa contratar, como eu falei, né, um contador, e esse contador vai direcionar a empresa, no caso o cliente, para que ele trabalhe da forma mais econômica. Então vamos lá, hoje a gente tem três principais regimes de tributação: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Dependendo da atividade da empresa, dependendo do que ela vende de produtos, do serviço que ela presta, o Simples Nacional pode ser a estratégia mais econômica. E ele é econômico porque ele tem uma alíquota menor, né? Ele inicia por meio de uma alíquota menor ali em relação ao imposto que é pago sobre o faturamento, ou seja, sobre a venda da empresa, e também porque ele é menos burocrático. Ele é menos burocrático para a empresa, ou seja, o empresário ele não precisa estar muito envolvido em burocracia, ele consegue entregar mais energia para olhar para o cliente dele, para olhar para o mercado, ver quais são as tendências, analisar melhor a precificação, né? E também é menos burocrático para a contabilidade. Então, a contabilidade, de repente, para esse tipo de empresa, consegue, inclusive, cobrar um honorário menor, e aí isso é bom também para o cliente, né? Porque o cliente também tem uma despesa menor com a contabilidade. Então, o impacto é geral, mas nem sempre esse regime, o Simples Nacional, é o mais econômico para a empresa. Por isso que é necessário um estudo. Pois é, né? Tem outros tipos também de regimes tributários. Você cita aí o Simples Lucro Nacional. Presumido também, lucro real. E aí são regimes que são mais complexos, porque, por exemplo, no Simples Nacional, na prática, o cliente, a empresa, o empresário, ele vai pagar uma guia única ali no mês, referente ao pagamento de impostos sobre o faturamento, tá? Quando ele vai para o lucro presumido, para o lucro real, ele já tem essa guia fracionada em diversas guias. Os impostos, eles são os mesmos, mas no Simples Nacional eles têm uma alíquota menor e se encontram em uma guia única que se vence em um determinado período. Já no lucro presumido no real, não. O empresário ele recebe várias guias da contabilidade com vencimentos distintos, ou seja, ele precisa ter uma preocupação com o fluxo de caixa, ele precisa parar para fazer pagamentos, para analisar, né, algumas situações em relação àqueles impostos. Então, de fato, além de, provavelmente, em algumas situações, o lucro presumido e o lucro real ter uma alíquota maior, né, ele também burocratiza muito o dia a dia do empresário. Quem pode, então,
fazer parte do Simples Nacional? Qualquer empresa pode fazer parte? Não, nem todas as empresas, tá? Existe uma lista de empresas, de atividades que podem e que estão liberadas para esse incentivo que o governo acredita que é um incentivo, né? Que é o Simples Nacional. Tem aquelas atividades que são impeditivas, mas são muitas as atividades que podem estar no Simples Nacional. Então, comércio varejista, né, prestadores de serviço, uma boa parcela aí de prestadores de serviço também podem estar no Simples Nacional. E veja, por incrível que pareça, chega um determinado momento que, às vezes, o Simples Nacional ele deixa de ser interessante. Eu comecei como Simples Nacional, eu sou uma empresa de comércio, varejista, de roupas, enfim, estou dando um exemplo aqui. E durante aquele período ali, aquela empresa pode ser econômica, mas como, de repente, acumulando o faturamento, o Simples Nacional ele vai aumentando também a alíquota. Então, chega um momento que, de repente, é importante que o contador, que você tenha um especialista, né, acompanhando no dia a dia, para ele analisar se ainda é viável realmente você estar no Simples Nacional ou se, de repente, é mais econômico você transitar para um outro regime de tributação. Então, como eu falei, ele é econômico, mas pode ser que, de repente, ele deixe de ser. Pois é, você vai conversando, a gente vai começando Sim. a entender como é que funciona. É preciso ter, de fato, um profissional capacitado para fazer isso, né? Com certeza. Fabiano? Na verdade, assim, o empresário, quando ele abre a empresa, quando ele decide abrir um negócio, ele precisa imediatamente procurar uma empresa de contabilidade, né? E aí é importante que ele busque referências, né? Que ele realmente contrate alguém que possa olhar para o negócio dele. Porque hoje a empresa de contabilidade, na verdade não só hoje, mas de muito tempo para cá, os contadores, a empresa de contabilidade, ela está muito voltada a entregar conformidades para o fisco, né? O seu CNPJ nasce, o CNPJ do empresário nasce, ele já nasce com diversas obrigações para o fisco. Obrigações que, se não forem cumpridas pelo contador, vai gerar uma multa, uma penalidade para que o cliente pague, para que o empresário pague. Só que a empresa de contabilidade, ela também precisa ter uma visão de que isso não agrega valor para o cliente dela, para o empresário. Então, essas conformidades, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser entregues para proteger o empresário, mas essa empresa de contabilidade também precisa olhar para a estratégia, ele precisa olhar para o cliente e dizer, deixa eu analisar aqui para entender se nesse regime de tributação esse cliente vai ser mais econômico em 2022, em 2023. A gente está passando de 2022 para 2023, deixa eu fazer uma análise para ver se em 2023 existe alguma outra opção que seja mais econômica para ele. Porque a gente sabe que todo mundo sofre muito com o imposto, né? Todo mundo, é hora de pagar o imposto. Muitas vezes é falta de planejamento mesmo. E tem muito esquecimento também, viu? Muito esquecimento. Vai passando para frente, quando vê a bola de neve já está enorme, né? Me diz uma coisa, é importante então que haja essa conversa entre a empresa e a empresa de contabilidade ou o contador, para que ele possa conhecer a empresa? Com certeza absoluta. É importantíssimo. Você precisa sentar com o cliente, você precisa analisar o negócio dele, né? Muitas vezes existem estratégias até de domicílio tributário que você pode economizar porque o imposto vai ficar... Tem lugares no Brasil, né, cidades no Brasil, que de repente, dependendo do bairro onde a empresa esteja localizada, existe um incentivo para aquela empresa pagar menos impostos, dependendo da cidade onde está localizada. Então, é importante sentar para entender a estratégia da empresa, entender de repente se aquela empresa precisa realmente continuar vendendo aquele determinado produto, né? Porque, veja, muitas vezes as empresas começam vendendo um determinado produto lá em 2015 e é um sucesso. Aí chega em 2023, não conseguem mais vender e ainda insistem naquele produto. O produto deixou de ser desejo, né? Então, ou o markup, tipo, o preço de mercado diminuiu e aí você precisa reavaliar os seus custos fixos e o contador, ele tem essa visão. Uma empresa de contabilidade, ela precisa ter essa visão de ajudar o empresário nesse sentido. Me tira uma dúvida, qual a diferença entre elisão e evasão fiscal? Ótima pergunta. Então, elisão fiscal é quando o planejamento tributário acontece de forma legal. Ou seja, o empresário contábil, né, o contador vai chegar lá para o seu cliente e vai dizer, olha, a gente vai transitar do Simples Nacional para o lucro presumido, ou do lucro presumido para o Simples Nacional, ou para o lucro real, mas de forma responsável, né, seguindo a lei, as instruções normativas da Receita Federal para que não ponha o cliente em risco. Ou seja, não é uma sonegação. Você economiza de forma legal. Quando você fala de evasão fiscal, aí você já fala de
de caminhos que são obscuros, né? São estratégias que, na verdade, remetem a uma sonegação. E aí não é o correto. Então, isso eu digo até sempre assim, olha, dentro de um planejamento tributário não existe elisão fiscal e evasão fiscal. Dentro de um planejamento tributário existe só a elisão fiscal. A evasão, ela não é um planejamento, né? A evasão é algo ilícito que está sendo, enfim, orientado para o cliente de forma errada. Então, por exemplo, tem empresas, inclusive, que estão lá no Simples Nacional e que estão faturando quase no limite, porque o Simples Nacional tem um limite de faturamento anual. E aí, se esse empresário abrir outras empresas do Simples só para dividir aquele faturamento, aquela receita, ele está praticando a evasão, porque não é correto abrir outras empresas, dividir o faturamento, porque aquele CPF, aquele empresário, ele só pode faturar em empresas do Simples, independente da quantidade de CNPJ, até 4.800.000. Então, isso é uma evasão. E diversas outras situações. Pois é, Acho gente, que ficou explicado, olha, né? Muito, gente. Olha só a importância. De certa forma, né, é uma coisa de fato diferente. Geralmente, o empresário que está aí abrindo a empresa está com a cabeça preocupada em outras coisas. São muitas demandas, mas é preciso ficar atento a isso. E aí, a importância da gente ter sempre um profissional capacitado para fazer. É verdade. Eu digo sempre assim, a gente vai a um médico, precisa fazer uma cirurgia. O que é que a gente faz na cirurgia? A gente não, depois que não tem ninguém para conferir se o médico deixou alguma coisa dentro da gente, né? A gente deixa aquilo na mão do médico, a gente tem que confiar no médico. E o médico tem que ter a responsabilidade de curar a nossa dor. Então, a empresa de contabilidade, o contador, ele precisa desse objetivo. Eu preciso fazer com que o meu cliente, preciso liberar, na verdade, liberar crescimento para o meu cliente, né? Desburocratizar o Encerra com ele e chama a matéria do IPTU. No momento em que o contador olha para isso e faz com que o cliente dele, além de ter mais lucro, vender mais, né? E quando eu falo ter mais lucro, no caso, economizando em tributos, ele também faz com que aquela empresa cresça, né? Ele libera ali a alavancagem daquela empresa. Certo. E tudo isso é desburocratizar. Precisa desburocratizar a vida do empresário para que ele tenha tempo de vender mais, olhar mais para a concorrência, pensar em novos produtos e novos serviços. Pois é, muito obrigada, Fabiano, Eu que agradeço. pela participação aqui, tá? E a gente segue falando de impostos, viu? A Prefeitura de Maceió prorrogou o desconto na cota única do IPTU de 2023 até o dia 28 de fevereiro. A prorrogação foi publicada pela Secretaria Municipal de Economia. Fernando Palmeira esteve lá e traz esses detalhes para a gente, para que você possa aproveitar também esse desconto, que é até 15%. Vamos conferir agora. É muito bom trazer notícias boas para você e agora a notícia excelente para você, contribuinte da capital alagoana. A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Economia, está trazendo essa excelente notícia, prorrogação para você, contribuinte do IPTU. Vamos conversar com esta grande coordenadora de atendimento ao contribuinte, que é a Daniele Monteiro, que nos fala sobre essa excelente notícia. Até quando é isso? Até 28 de fevereiro vai ser possível o nosso contribuinte efetuar o pagamento do seu IPTU em cota única para o exercício 2023 com 15% de desconto. Tem notícia melhor do que essa, hein? Não. Esse desconto, inclusive, ele é um dos maiores entre as capitais do Brasil. É importante salientar esse detalhe, que a Prefeitura de Maceió está sensível ao contribuinte, ao seu orçamento doméstico principalmente, e aí para você que está com pendências do IPTU ou que esteja em dia, cota única, 15%. 15% de desconto até 28 de fevereiro. É permitido emitir essa guia através da internet, nosso portal de serviços. O contribuinte pode vir também ao atendimento presencial, também pode se dirigir ao nosso atendimento nas unidades JAS, no Shopping Pátio, Shopping Farol ou Maceió Shopping. Onde quer que você esteja, tem sempre próximo a você um JAR ou algum ponto para você honrar o seu IPTU e com essa vantagem, uma das melhores vantagens do Imposto Predial Territorial Urbano dentre as capitais do Brasil, Maceió, fazendo essa prorrogação, 15% de desconto, não perca tempo, só vai até o dia 28 deste mês. Então, fique atento e sai levando essa grande vantagem, esse incentivo da Prefeitura Municipal de Maceió. Aqui, na Secretaria Municipal de Economia, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Muito bem, gente, dá tempo então, né? Até o dia 28, aproveita aí o carnaval, mas não esquece então das tuas obrigações, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.